Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Ponto por Ponto da TCV, dando sequência às entrevistas com os presidentes dos partidos com assento parlamentar. Hoje vamos conversar com o presidente da UCID, João Santos Luís. A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, UCID, é a terceira força no Parlamento cabo-verdiano e nunca foi governo, nem a nível central, nem local. 2024 é um ano de eleições autárquicas e a UCID já anunciou que vai concorrer em 11 dos 22 municípios do país. Convém dizer que, através das eleições autárquicas, consegue-se medir o nível de aceitação dos partidos. Pelo que, no decorrer desta conversa, vamos abordar estes e outros itens também ligados à governação do país. Começamos por cumprimentar o nosso convidado. Muito boa noite. Muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Queremos começar pelo tema que dominou a atualidade nacional nas últimas horas, a saída da Best Fly, da angolana Best Fly, das linhas das ligações interilhas, aéreas interilhas em Cabo Verde. Já era previsível este facto? Bem, muito boa noite desde já. Cumprimento a si, senhora jornalista, e os telespectadores lá em casa que nos escutam neste momento. Primeiramente, eu quero deixar uma palavra para os professores. Hoje é o Dia dos Professores. Espero que este dia serviu de reflexão, porque a classe precisa de muita reflexão pelo momento menos bom que está a passar no país. Respondendo diretamente à sua questão, veja, a Best Fly, na verdade, o governo de Cabo Verde criou as condições para que isso acontecesse. Porque nós, o CID, só me lembrar neste momento, que nós, por várias vezes, nós chamamos a atenção do governo no Parlamento para tomar as medidas que se impunham e, portanto, não deixar, efetivamente, a companhia desmoronar. O governo não quis ouvir-nos, fez orelhas moucas, como é natural, como é norma dos nossos conselhos, e o governo nada fez para que isso evitasse. Entretanto, portanto, é o próprio governo que tem, o Estado de Cabo Verde tem 30% das ações na Cabo Verde Best Fly e, portanto, podia perfeitamente ter investido e evitar a saída de Cabo Verde Best Fly. Portanto, a culpa é do governo. Veja, esta saída. O governo é que define as políticas de transporte no país e, infelizmente, nós temos que dizer que as políticas que o governo tem definido para a área de transporte são políticas desordenadas, confusas e imprevisíveis, porque esta, de facto, é a situação que nós temos em termos de transporte no país. Portanto, a Best Fly já é a segunda empresa a sair das linhas aéreas interilhas. A Binter já tinha saído, agora a Best Fly. Como é que interpreta isso? Não, ainda temos também os TCV, né, que saiu, que o governo retirou em 2018-19, se a memória não me falha. Portanto, por isso que eu disse, é um completo desorientamento por parte deste governo, que não sabe lidar, que não sabe definir efetivamente as políticas de transporte. Veja, para um país que é arquipelágico, isto é inadmissível. Nós sabemos que os recursos são poucos, mas se o governo tivesse a consciência, ou pelo menos a humildade de ouvir os outros, nada disto estava a acontecer. Infelizmente, é um governo maioria absoluta, que nós sempre dissemos isto, o Parlamento está formatado da forma que está e o governo não ouve com ninguém e as coisas, as tantas, saem pelo torto, como saiu no caso da Best Fly. Portanto, tinha Binter, saiu a Binter, tinha Best Fly, tinha o TACV, portanto, são muitas empresas, mostra claramente o desorientamento do governo nesta matéria. Portanto, como referiu, os professores cabo-verdianos estão a comemorar o seu dia.
aconteceu sob o signo de protestos, como aliás tem sido hábito nos últimos meses. Que olhar lança sobre as reivindicações dos professores? Para já dizer que as reivindicações são justas. Veja, não faz sentido o governo que faz a gestão dos recursos do Estado de Cabo Verde proceder desta forma com uma classe que podemos designar como arquiteto futuro desta nação. Veja, não faz sentido. Eu ainda hoje estive a falar com professores que estão desde o mês de janeiro sem receber. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. Imagina, você coloca... São professores contratados. Mas são professores. Estão a dar aulas, estão nas salas de aulas a lecionar e, portanto, eu estou a iniciar por aqui. Só para ver como é que este governo efetivamente lida com as pessoas. Quando diz que é um governo que protege as pessoas, nada mais falso. Você coloca uma pessoa a trabalhar e não lhe paga janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril. O mês de abril já está a sair para entrar o mês de maio. Quer dizer, com exceção das inúmeras reivindicações dos professores, que, como eu disse inicialmente, são reivindicações e reclamações justas. Esta classe precisa de dignidade, não é? Precisa de condições para trabalhar, até para desenvolver, portanto, o seu trabalho, que é educar, não é? Que é educar e formar da melhor forma possível. Infelizmente, o governo assobia para o lado, este governo, efetivamente, não tem prioridades. Não tem prioridades. Veja, nós aprovamos um orçamento de Estado para 2024 de 87 milhões de contos. Onde estão as prioridades desse governo? Pergunto. No seu entender, quando o governo fala da questão dos recursos, que é impossível atender a todas as reivindicações dos professores, está a ser razoável? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu espero que não estou sendo muito duro. Eu acho que não, porque o país tem recursos para outras coisas. E, portanto, os valores devem ser orçamentados e foram orçamentados, mas o Governo e o próprio Ministério da Educação, ao invés de, portanto, procederem em consequência, na coerência, prefiram deixar as pessoas mendigar, isto é, mendigar, porque nós não há razões que justificam o Governo, portanto, deixar a corda esticar até onde está a esticar. Tanto a nível laboral dos professores, como também dos médicos e de outras classes profissionais. Quer dizer, não faz sentido, o Governo tem de colocar a mão na consciência e fazer o que tem que fazer. Dar aos professores o que é dos professores, dar aos médicos o que é que lhes pertence e, portanto, deixar de fazer outras coisas que normalmente vêm fazendo, que não é prioridade, nós consideramos que não é prioridade. Porque nomeadamente? Prioridade de facto o que pensa que o governo esteja a fazer e que não é a prioridade neste momento? Não, veja, há muitas coisas. Eu vou só lhe dar um exemplo, por exemplo. Vou só lhe dar um exemplo. O governo não define prioridades. Não define prioridades. Transporte não é uma prioridade para o governo. A classe dos professores não é uma prioridade para o governo. Não é. A classe dos médicos não é uma prioridade para o governo. Portanto, eu tenho dificuldades de facto de identificar prioridades desse governo. A economia, desenvolvimento da economia não é prioridade deste governo, porque se fosse tanto falhanço no desenvolvimento económico que nós temos. Veja só, por exemplo, só para terminar esta parte, vou-lhe dizer que o país tem uma dívida pública, por exemplo, em 2021 de mais de 280 milhões de contos. Em 2022 de mais de 295 milhões de contos. Em 2023 ultrapassa os 300 milhões de contos. Portanto, e sem investimentos estruturantes que alavanquem o desenvolvimento económico do país. Não há uma preocupação no aumento da base produtiva do país, não é? Para que nós possamos desenvolver a economia, fazer a economia crescer de forma robusta, desenvolvê-lo, portanto, de forma, digamos, nas localidades, nos municípios e depois,
portanto, ter as condições para pagar bons salários, para não haver convulsões sociais e nem manifestações como tem havido, portanto, com frequência no país. Portanto, é um governo que está a governar para eleições. Está a governar para eleições. Nós entendemos, mas o governo foi eleito para governar e não para governar para eleições. Portanto, os 4 deputados da UCID no Parlamento cabo-verdiano foram eleitos pelo Círculo Eleitoral de São Vicente e São Vicente tem muito que ver com a economia azul. Como é que vê as realizações nesse setor, quando faltam cerca de 2 anos para o fim do mandato deste governo? Exatamente. O governo criou, interessante que nós somos, portanto, todo o cabo-verdiano já sabe, toda criança lá em casa já sabe que nós somos mais de 99% mar. E, de facto, o governo definiu inicialmente a economia azul como portanto, o baluarte do desenvolvimento da economia cabo-verdiana. Criou o campus no mar. Criou a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente. Criou, principalmente, portanto, a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, mas não afetou os recursos. Criou um cavalo branco que não está a desempenhar, portanto, que não consegue atingir os objetivos para o qual foi criado, porque o governo assim entende. É só criar a instituição e, portanto, deixar que a instituição vá à procura de recursos, vá à procura de outras coisas para poder funcionar. Não é assim. O governo, de facto, fala muito e faz muito pouco. Infelizmente, nós temos que dizer isso. Fala muito, fala em planos, fala em modelos de financiamento, mas isto nunca mais aparece. Eu até admiro quando o senhor vice-primeiro-ministro faz o papel do primeiro-ministro e começa aí a prometer e a lançar planos, mas estes planos nunca saem do papel para a prática. Nós queremos ver prática. E como disse bem, já faltam 2 anos para término deste mandato, infelizmente, nós estamos em crer que durante estes 2 anos que faltam, o governo agora vai correr o dobro para efetivamente mostrar os cabo-verdianos que de facto fez algo palpável e que merece a confiança, ou não, portanto, dos cabo-verdianos em 2026. Em poucas palavras, como é que define a governação do país? Eu defino esta governação do país como uma governação sem planos. Veja, vou só lhe citar na questão da privatização. Nós, como é sabido, o CID é um partido de centro e não é contra a privatização. E, de facto, o governo definiu uma série de empresas a serem privatizadas. Mas não tem prioridades e, portanto, nós criticamos veementemente a modalidade, que é as empresas são privatizadas com base em ajustes diretos, não é? Constitucionalmente é legal, mas o governo vai para o mais fácil. Ou então para beneficiar alguém que quer beneficiar, através do ajuste direto, como tem acontecido, não é? Toda a gente sabe. E, portanto, isto é só para ver como é que, portanto, nós qualificamos esta governação. É uma governação desnorteada, portanto, ou seja, sem norte, e através do setor de transporte mostra isso, através portanto, da situação laboral do país mostra isso. O governo não paga os mais de 600 mil contos que deve os ex-trabalhadores da EMPA, muitos já faleceram. A empresa foi extinta totalmente em 2003, já lá vão 21 anos, o governo não paga esses ex-trabalhadores os seus dinheiros. O governo não cria condições para que os ex-militares da primeira incorporação de 1975 tenham um subsídio, portanto, para viverem com dignidade. O governo não cria as condições para tirar os trabalhadores, por exemplo, da Justino Lopes, da situação em questão. O governo não cria condições, porque é o governo que tem que criar as condições. O governo que está a governar tem de criar estas condições. E também não cria as condições para que os seguranças privados, por exemplo, a nível nacional, tenham, portanto, um melhor salário. Pode até me perguntar, não, mas a segurança privada é privada? Sim, é privada. Mas nós não podemos esquecer que o governo, o sindicato e as empresas privadas, não é, sentaram-se à mesa, definiram um PIR, que é o preço indicativo de referência, não é, que teria que entrar em vigor. E este PIR nunca entrou em vigor. Porquê? Porque é o Estado de Cabo Verde, não é,
que emprega mais de 60% desses vigilantes privados. E se o governo não der o pontapé de saída para a implementação efetiva do PIR, as empresas privadas não o vão fazer. Então, terá de ser efetivamente o governo. Infelizmente, essas são questões, algumas das questões que mostram, de facto, o fracasso da governação, portanto, do Movimento para a Democracia. Portanto, o CID nunca foi governo. O máximo que tem conseguido é eleger 3, 4 deputados ao Parlamento Nacional. Nem dá para constituir uma bancada. O que falta a esse partido que foi criado desde 1978, salvo erro? O que falta para ter o tal sprint? Muito bem. Portanto, eu vou lhe dizer o que é que falta. Nós temos, efetivamente, levado as nossas mensagens a todos os cantos das ilhas de Cabo Verde e também, portanto, aos cabo-verdianos residentes no estrangeiro. E esta mensagem tem vindo a ser entendida. Então, agora, o que falha? O que falha, portanto, o que tem falhado, se calhar, é nós, por acaso, neste momento, esta direção já está a trabalhar num plano estratégico de crescimento do partido, num período limitado, que é de 2024 a 31, ou seja, o que implica que até portanto, 2020 o partido participava em eleições de uma forma isolada. A partir de 2024 o partido irá participar em eleições, qualquer cidadão, jovem ou menos jovem, que queira participar das listas da UCID agora em 2024, pode fazê-lo, porque, entretanto, nós estamos, como eu disse, a trabalhar num plano estratégico de crescimento do partido que irá dar a estas pessoas garantia que não é eleição só de 2024. Fará parte das eleições de 2024, eleições legislativas de 2026 e presidenciais, eleições autárquicas de 2028, eleições legislativas e presidenciais de 2031. Ou seja, nós estamos a trabalhar este plano, já está a ser elaborado, com foco em cooperação internacional, com foco em formação e cidadania política, com foco na procura de recursos, não é? Financeiros e logísticos, mas também com foco, portanto, na interação muito forte com os órgãos da comunicação social. Há quem considere que o erro da UCID foi não ter participado nas primeiras eleições democráticas de 1991. Concorda? Isto já é passado. Portanto, eu gostaria de falar do futuro. Isto já é passado, se calhar pode ter sido isto, mas nós queremos focar no futuro. Mas num passado bem recente também, a UCID não conseguiu os resultados que almejou. Mas vamos conseguir, já vamos iniciar já agora em 2024, nas autárquicas. Vamos aproveitar essas eleições autárquicas de 2024 como um trampolim para as eleições de 2020, legislativas de 2026, que será 18 meses depois das autárquicas, e o partido irá crescer neste período, o partido irá atingir os objetivos que tem preconizado para essas autárquicas. E já anunciou que vai concorrer em 11 dos 22 municípios do país. Qual será o segredo desta vez para conseguir resultados satisfatórios? Trabalhar de uma forma organizada, mais organizada. Veja, nós, desde o ano 2022, que nós, portanto, fomos eleitos, nós já elegemos 7 direções regionais, sendo, portanto, a Praia, Santiago Sul, Santiago Norte, Santo Antão, a Ilha do Sal, Ilha do Fogo, América e São Vicente, que já tinha sido eleito. Neste momento temos 7 estruturas regionais devidamente eleitas, organizadas e que estão a trabalhar. O segredo para... Não se sente o pulsar da UCID no terreno? Por não exemplo, se sente. Num centro urbano como a cidade da Praia, exatamente, o município da Praia, não se sente? Não se sente porque a UCID, veja, maior parte das vezes que vai ao terreno não chama comunicação social. Chama algumas vezes, mesmo em outras ilhas, não só, portanto, na praia. É porque nós estamos a fazer um trabalho que se chama um trabalho de formiga e nem sempre isto é sentido. Mas no momento certo, creio crer
e, portanto, nós vamos ver que no momento certo esse trabalho vai aparecer e vai, portanto, as pessoas vão conseguir tirar as conclusões que, afinal, a UCID estava assim a trabalhar, porque está aqui, portanto, os resultados. Portanto, como já anunciou, vai correr em 11 municípios, quais? Veja, neste momento, nós já anunciamos candidatura no município do Sal, portanto, com o candidato Aldirley Gomes. Já anunciamos a candidatura em São Vicente com o candidato António Monteiro. Já anunciamos a candidatura no Paúl com o candidato Anilton Fernandes. Proximamente iremos anunciar a nossa candidatura aqui na Praia, portanto, no Concelho de Santa Cruz, no Concelho da Somada, no Concelho de São Filipe, na Ilha do Fogo, no Concelho da Boa Vista, no Concelho do Porto Novo e no Concelho de Ribeira Grande, de Santo Antão. Mas veja, os nomes, as ilhas que eu aqui mencionei, ainda, portanto, nós podemos acrescer, efetivamente, a possibilidade de participarmos noutros concelhos só a nível da Assembleia Municipal. Portanto, o Código Eleitoral dá esta possibilidade. Portanto, poderá não indicar candidatos à Câmara Municipal nos municípios que já mencionou? Não, nos municípios que já mencionei, portanto, nós iremos participar nas eleições autárquicas, na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Agora, nos outros municípios, nós ainda podemos eventualmente candidatar somente para a Assembleia Municipal ou também não. Pode aqui deixar alguns nomes, nomeadamente para a Praia, há muita curiosidade, Praia, Santa Cruz, Assomada. Eu sei que há muita curiosidade nesse aspecto. A UCID, portanto, não irá, só para tranquilizar as pessoas, os candidatos anteriores não vão concorrer à Câmara Municipal. Nós vamos apresentar outros nomes. Caras novas. Estamos, neste momento, a ultimar os contactos e, por isso, ainda eu não posso vir cá e trazer os nomes. Eu peço desculpas por isto. Mas, em tempo certo, aliás, brevemente, nós estaremos a apresentar os nomes e, portanto, os cabo-verdianos irão... ainda a UCID não tem todos os candidatos. Para a Praia, por exemplo, já tem um candidato? Nós, como eu disse, nós estamos em contacto, estamos a ultimar os preparativos para apresentar esses nomes. E brevemente nós iremos apresentá-los. E veja que nós estamos a apresentar os nossos candidatos nos concelhos onde residem. Nós, com esta filosofia, queremos aqui dizer ao povo cabo-verdiano que nós apostamos na descentralização do poder. Ao contrário dos outros partidos, ou, portanto, que já anunciaram ou que vão anunciar. Através da Praia ou de um outro ponto da ilha, anuncia uma lista, portanto, concentrada de todos os nomes e, portanto, já está. Não, nós iremos a todos os municípios onde iremos concorrer, iremos apresentar o candidato à Câmara Municipal daquele concelho. Já fizemos no Sal, já fizemos em São Vicente, iremos fazê-lo, já fizemos no Paúl, iremos fazê-lo na Boa Vista, na Praia, no Fogo, em Santa Cruz, na Somada e, eventualmente, num outro município que iremos também concorrer. Portanto, mostrando à população daquele concelho que a UCID está interessado no desenvolvimento das capacidades daquele concelho e a UCID está focado, efetivamente, e os candidatos da UCID estão focados em desenvolver aquele concelho. Portanto, isto é que nós estamos a pedir ao Governo, pelo menos que inicie nesta fase, que inicie pelo menos que leve esta ideia à população de desconcentração, de descentralização de poder. Infelizmente, nós temos tido, já agora, uma descentralização somente no papel portanto, nós queremos crer que o poder terá de estar mais próximo da população. Os municípios terão de ter o poder para poderem desenvolver. E isto ainda os municípios estão na fase de desenvolvimento que estão, porque os governos, sucessivos governos, não têm tido esta capacidade, e infelizmente também em 2016 o Movimento para a Democracia, o seu candidato a primeiro-ministro, o Dr. Ulisses Correia Silva, infelizmente prometeu a regionalização em algumas ilhas, ganhou votos com isto e, portanto, já lá vão 8 anos e não faz absolutamente nada para que esta regionalização aconteça, para que os municípios possam ter a capacidade de desenvolver as suas potencialidades que têm e, portanto, para a fixação de pessoas, para desenvolvimento da economia local
etc. Portanto, isto não acontece porque o governo, neste caso, que está a governar, não tem este interesse. A UCID tem este interesse e está a dar, portanto, está a dar este sinal com a apresentação dos candidatos nos seus conselhos. Portanto, António Monteiro é o eterno candidato da UCID à Câmara de São Vicente, passo a expressão, portanto, concorre pela 6ª vez, a primeira vez foi em 2004, nunca ganhou, desta vez o que será diferente? Não, António Monteiro não é efetivamente o candidato eterno da UCID para a Câmara Municipal de São Vicente. António Monteiro, de facto, pela 6ª vez que ele vai concorrer. Eu espero que desta vez ele consiga ganhar a Câmara Municipal de São Vicente. Nós temos tudo para isto e nós vamos trabalhar... O que muda desta vez? Vamos trabalhar para que isto aconteça. Ele, de facto, é para a 6ª vez, mas nunca ganhou. Mas nós podemos também dar, portanto, exemplos a outros candidatos que têm concorrido mais de 4 ou 5 vezes, que já ganharam e que deviam afastar neste momento, não é? E deixar o lugar para outras pessoas levarem as suas ideias, levarem os seus projetos ao bem desenvolvimento da ilha de São Vicente, concretamente. Falou em caras novas, por exemplo, na praia e noutros municípios. Não consegue arranjar outra alternativa para São Vicente que não António Monteiro? Não é que não consiga. António Monteiro ainda portanto, é um candidato, é um bom candidato. Ele ainda usufrui de toda a capacidade política e técnica. Ele é uma pessoa humilde e consegue efetivamente, tenho esta certeza, nós temos essa certeza, que ele consegue, portanto, ainda ganhar. Aliás, tem muita simpatia do eleitorado de São Vicente, Cabo Verde de uma forma global, mas particularmente em São Vicente. Então, porque nunca ganhou? Nunca ganhou, portanto, se calhar porque, veja, o tempo ainda não chegou. Mas desta vez, que é a 6ª vez, nós temos exemplos claros. O Lula da Silva, no Brasil, concorreu 6 vezes, portanto, da 7ª vez foi eleito Presidente da República. Portanto, nunca é tarde. Portanto, as pessoas estão, o eleitorado de São Vicente está a fazer um trabalho. O partido tem crescido em a volta de 50% do seu eleitorado, particularmente em São Vicente, e desta vez creio que vai crescer 51% só em São Vicente para que a UCID ganhe a Câmara Municipal de São Vicente. Qual será o segredo? O segredo, nós não vamos aqui entregar o ouro ao bandido, não é? Peço desculpas por essa expressão. Portanto, nós iremos implementar a nossa estratégia para, efetivamente, o candidato com a sua equipa e com o seu caderno de encargos possa, efetivamente, fazer chegar a toda a localidade de São Vicente, neste caso concreto, os seus projetos, para, efetivamente, ganhar a Câmara de São Vicente e tirar São Vicente do marasmo que São Vicente se encontra. Porque nós, em São Vicente, nós não precisamos de um Presidente de Câmara só para fazer discursos bonitos e fazer calçadas. São Vicente é uma ilha com uma potencialidade fora do comum. E esta potencialidade não está sendo aproveitada nem em 30%, porque o Presidente que lá está a reboque do poder central, não é? Aliás, como exemplo também dos outros presidentes, estão a reboque do poder central e não conseguem, digamos, colocar as suas capacidades em prol do desenvolvimento da ilha, particularmente da ilha de São Vicente, neste caso que estou a dizer. O presidente atual não consegue colocar, aliás, não tem capacidade técnica para colocar São Vicente num outro patamar de desenvolvimento. Então, aparece o Monteiro mais uma vez, a 6ª vez, que vai conseguir ganhar a Câmara. A 6ª será de vez. Pela 6ª será de vez. Vai conseguir, mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai conseguir ganhar a Câmara Municipal de São Vicente e vai conseguir, com as suas ideias, com a sua capacidade, com a sua humildade, vai conseguir tirar São Vicente do marasmo e colocar São Vicente, portanto, num nível diferente de desenvolvimento, portanto, no contexto nacional que nós estamos inseridos. Pensa que o facto dos votos serem tripartidos em São Vicente tem impedido a vitória da UCID ao eleitorado fiel do MPD, do PAICV, da UCID, e a UCID nunca ganhou a Câmara Municipal de São Vicente? Nós já tivemos quase, em 2020, estivemos quase lá,
Nós não vamos dizer que por causa da participação de outros candidatos é que a UCID não ganhou. Não, nada disso. A UCID não ganhou, se calhar porque, digamos, não chegou a hora. Não chegou a hora de ganhar a Câmara. Mas neste momento, qual é a prioridade? Qual é a prioridade da UCID? Ganhar a Câmara de São Vicente para as autárquicas? Não, a prioridade da UCID neste momento é ganhar em todas as câmaras que vai participar. Em todas as 11 Perfeitamente. câmaras. Nós temos estas condições. Em termos de recursos humanos, nós temos estas condições nestas 11 câmaras que vamos, portanto, participar em eleições e vamos participar para ganhar as câmaras municipais. Pensa ser possível, a UCID, por exemplo, ainda não conseguiu uma grande infiltração não conseguiu infiltrar-se, por exemplo, na Ilha de Santiago. Pensa ser possível ganhar uma Câmara na Ilha de Santiago? Veja, portanto, eu disse, portanto, até um bocadinho na minha intervenção, eu disse que nós estamos a desenvolver um plano estratégico de crescimento do partido. E este plano irá surtir efeito, sobretudo, aqui na Ilha de Santiago, mas também em outras ilhas, fundamentalmente aqui na Ilha de Santiago. Este plano irá permitir que o partido consiga atrair quadros para as fileiras do partido e conseguir efetivamente crescer na Ilha de Santiago. Nós estamos a fazer este trabalho, como eu disse, portanto, normalmente nós não anunciamos na comunicação social o que é que estamos a fazer, mas no momento certo este trabalho, portanto, o resultado do trabalho que temos vindo a fazer vai aparecer. Como será possível? Como será possível conquistar, por exemplo, câmaras como aqui anunciou Santa Catarina de Santiago, Santa Cruz? Como será possível? Sim. Portanto, como eu disse, eu sei que está a querer que eu indique os nomes dos cabeças disto, mas não vou correr este risco, como eu disse. Nós estamos ainda a ultimar. Devia aproveitar esta oportunidade. Não, eu não posso apresentar nomes que ainda nós estamos a discutir. Portanto, já estamos na fase final. Portanto, eu não posso vir aqui e apresentar os nomes. Porque, eventualmente, ainda alguma coisa pode não correr da forma que, portanto, eu, principalmente, estou a pretender. E, portanto, apresentando os nomes, as coisas podem durar mais até... Portanto, por isso é que eu não faço isso. Entretanto, vou-lhe dizer, há muitas possibilidades mesmo de nós ganharmos mais do que uma Câmara, portanto, no país. E nós vamos trabalhar para isso, quer em Santa Cruz, como na Sumada. Temos estas condições. Em termos de recursos humanos, temos estas condições, vamos à luta. Portanto, qualquer soldado que vai à guerra não vai me dizer que vai à guerra para perder guerra. Vai à guerra para ganhar a guerra. Portanto, se não ganhar a guerra, se não conseguir ganhar a guerra, portanto, mas vai continuar a trabalhar. Mas, em princípio, o primeiro objetivo é ganhar as câmaras municipais. Isto que é o primeiro objetivo. Nós não estamos aqui a dizer que vamos só para participar, porque isto já não faz sentido nos dias de hoje. A UCID, como partido mais antigo de Cabo Verde, pese embora que, portanto, e o partido que lutou para a liberdade e democracia deste país. Nós não temos feito, digamos, a publicidade neste sentido, mas eu peço desculpas por estar a fazer esta publicidade. A UCID é o partido que lutou pela liberdade e democracia de Cabo Verde, ainda na clandestinidade, e merece, efetivamente, ganhar o poder, tanto a nível central como a nível local, em várias câmaras municipais, para efetivamente mostrar ao povo destas ilhas a sua capacidade técnica e de realização e a sua humildade e a forma como a UCID lida com o poder, que é totalmente diferente, portanto, dos outros partidos. De que forma a UCID escolheu onde concorrer? Porque, por exemplo, concorre a Ribeira Grande de Santo Antão e não concorre, por exemplo, a Ribeira Grande de Santiago. O que levou, como escolheu os municípios onde concorrer? Não, veja, portanto, por isso que eu disse, nós indicamos os municípios que nós vamos concorrer e ainda eu disse que há alguns municípios que nós eventualmente iremos concorrer somente para as Assembleias Municipais. Sim.
portanto, se calhar é uma questão de estratégia. Nós, neste momento... Quantos municípios têm uma ideia onde poderá eventualmente concorrer? 4 ou 5 municípios, nós eventualmente concorreremos somente às Assembleias Municipais. Portanto, entretanto, nos outros, como já disse, nós iremos concorrer tanto na Assembleia como nas câmaras municipais. Portanto, foi eleito há 2 anos, portanto, em março de 2022. Como está o partido? O que mudou? Vejo muito otimismo da sua parte. O que mudou de lá para cá? Veja, o partido que eu dirijo há 2 anos é um partido com pessoas humildes, com pessoas que querem, de facto, ver o partido a crescer, não é? Imbuídos, portanto, de boa-fé e de responsabilidade. O partido tem, portanto, feito todas as reuniões estatuariamente, portanto, da Comissão Política. Nós temos, normalmente, nós estamos cientes das nossas responsabilidades. Eu, como disse, estou muito otimista, e é verdade, porque nós não podíamos estar diferentes. O partido vinha, portanto, de uma presidência há 12 anos com uma única pessoa, com um candidato, e renovando tanto o presidente como mais de cerca de 70% da direção do partido. Eu só tenho que estar otimista como presidente do partido e na certeza, porém, que este otimismo, portanto, implica trabalho, e é o que nós temos vindo a fazer por todas as ilhas de Cabo Verde, e estamos em crer que o nosso trabalho terá resultados e merecerá, de facto, a confiança e a credibilidade do povo cabo-verdiano espalhado por todas essas ilhas e também na diáspora. Já agora, como disse na introdução, as eleições autárquicas normalmente servem para medir o nível de aceitação dos partidos. Vai ser candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas de 2026? Olha, portanto, por acaso já me perguntaram se eu ia ser candidato à Câmara Municipal de São Vicente. Esta primeira vez que está-me a fazer esta pergunta, eu, portanto, inicialmente disse que eu não seria candidato, porque eu entendo que o presidente do partido não tem que estar a ser candidato a nenhuma Câmara, não é? O presidente do partido terá de estar disponível para apoiar todos os outros, portanto, as outras autarquias que o partido concorre, e nem irei participar em nenhuma lista, portanto, das autárquicas de 2024. Eu estou a trabalhar, eu estou muito atento, à situação das ilhas e do país de uma forma global. Portanto, eu peço a Deus vida e saúde. Em 2026 nós estaremos em condições, de facto, de apresentar a nossa candidatura, sim, a primeiro-ministro do país, porque penso que eu tenho esta capacidade. A minha equipa, portanto, está a trabalhar. Nós, como eu disse, estamos a palpar, a tomar o pulso de todas as ilhas, todos os cotelos, de todas as comunidades, de todas as ilhas, e, portanto, chegando a 2026, certamente teremos estas condições e, portanto, teremos as condições de, efetivamente, apresentar ao país melhores projetos, melhores capacidades para gerir o país de uma forma diferente. Porque nós, os cabo-verdianos, têm observado ou presenciado somente a gestão dos dois partidos. Nunca os cabo-verdianos tiveram a oportunidade de ver como é que o CID faz a gestão do país. Nós temos uma forma completamente diferente de ver o desenvolvimento do país. Nós temos uma forma completamente de lidar com o poder, apesar de nunca termos conquistado o poder no país, mas de certeza absoluta nós faremos melhor do que qualquer dos dois partidos que já governaram Cabo Verde. Portanto, chega de bipolarização, MPD, PAICV. Eu já nem gosto de mencionar esta palavra. Eu, portanto, quero que o país tenha um equilíbrio de poder político para que nós possamos pôr fim aos desmandos do poder, não é? Ao regime de partido único, que infelizmente nós estamos a viver numa democracia, mas o regime é igual como se fosse um regime de partido único. Não há diferença. O partido com a maioria absoluta no Parlamento
faz como o que quer, da forma como quer, não dialoga com ninguém, faz, aliás, o espelho, portanto, das políticas implementadas pelo governo da maioria absoluta, que estamos neste momento há 2 anos do fim, e, portanto, vê-se logo. A reflexão, portanto, é prática. É prática porque, efetivamente, não se consegue... Nós temos um Parlamento que é formatado de igual forma desde 1975. Não há diferença. Partidos de maioria absoluta ou maioria qualificada na década de 90. Portanto, enchem a boca... No seu entender, o que deveria mudar no figurino político em Cabo Verde? Muita coisa. Resumidamente. Muita coisa, principalmente o Parlamento. Nós temos um Código Eleitoral que já, efetivamente, precisa de revisão. Nós temos um Estatuto de Município que precisa também de revisão. Portanto, e alterando estes instrumentos, tenho a certeza absoluta que, portanto, o país ganharia no sistema de eleições mais do que tem ganho até hoje. Mas eu chamo a atenção para uma questão que é fundamental. Tanto um como o outro não têm interesse em tocar em determinadas questões. Isso é uma verdade. Mas nós iremos, portanto, neste momento, o CID tem somente 4 deputados, conquistou cerca de 20 mil eleitores em 2021. Nós certamente iremos triplicar este número de eleitores em 2026. Estamos a trabalhar para isto. Eu não tenho dúvidas que estamos a trabalhar para isto. O povo de Cabo Verde já está cansado da hegemonia de poder entre, portanto, a Estrela Negra e a Ventoinha e, portanto, nós estamos a trabalhar e estamos certos que iremos fazer a diferença em 2026 e iremos dar ao país uma oportunidade de ter um equilíbrio de poder no país para que as coisas possam acontecer de forma diferente daquilo que está a acontecer hoje. Portanto, o partido não irá realizar o seu congresso antes das eleições legislativas? Não fazia sentido. Portanto, nós fomos eleitos em março de 2022. Portanto, o congresso teria de ser realizado 4 anos depois. E como teremos eleições logo um mês depois, quer dizer, não faz sentido fazer o congresso no mês de março e depois concorrer para eleições no mês de abril. Portanto, isso seria uma instabilidade que nenhum de nós, nenhum dos dirigentes do partido ganharia com isto. Portanto, será o líder da UCID até as eleições legislativas e de certeza que irá concorrer às eleições legislativas. Com certeza, como eu disse, estamos a trabalhar para isso. Estamos em crer que Deus nos dê vida e saúde e força. Estaremos, portanto, em 2026, sim, a concorrer àquelas eleições e até lá estaremos muito melhor, mais preparados e muito melhor do que estamos hoje. Eu tenho a certeza disso. Nós só pedimos a Deus vida e saúde, força e coragem e foco, determinação e iremos conseguir. Portanto, o nosso programa chegou ao fim. Agradecemos uma vez mais por ter estado aqui no Ponto por Ponto e pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Obrigado a nós. Muito boa noite, pessoal lá em casa. Muito boa noite também ao estimado telespectador daqui da TCV. Votos de que tenha paz e que durma bem. Boa noite.